Olá! Hoje vamos falar com você sobre septicemia, sepsis. O que acontece num quadro de septicemia? Será que a septicemia somente atinge pessoas que estão hospitalizadas? Ou podemos ter quadros graves de septicemia, que é uma infecção generalizada, em também infecções que se iniciam na comunidade de uma maneira geral? É um programa que vai elucidar todo esse aspecto, além de dar dicas importantes para que se faça o diagnóstico precoce. Por quê? O diagnóstico precoce é fundamental. Na primeira hora já deve ser instituído o tratamento, senão 50% dos casos irão a óbito se o tratamento não for precoce. Programa muito interessante. Não saio daí que eu volto em 1 minuto. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e hoje falando aqui com meu grande amigo, Dr. José Tasca, sobre septicemia, né? O Dr. José Tasca, ele é cardiologista, endocrinologista, intensivista. O que mais, Tasca? Não, chega. Então, Tasca é um grande profissional que nós temos aqui em nossa cidade e vai conversar conosco sobre septicemia, né? Afinal de contas, Tasca, o que é essa septicemia ou sepsis, né? Então, podemos é chamar das duas maneiras. sepsis ou septicemia, né? É a mesma coisa, né? Então, quando você tem uma infecção, você tem o quê? Você sente um mal-estar, febre e geralmente a infecção se localiza ou no pulmão ou na parte urinária, enfim, tem um local. Sim. A sepsis, você tem o foco infeccioso, rotineiro, mas se o organismo reage com uma brutalidade que desorganiza o sistema dele. Então, a reação que o organismo tem frente a uma infecção é o que nós chamamos de sepsis. Por quê? Porque tem uma característica que você se sente mal, você tem hipotensão, você pode ter distúrbio de nível cognitivo, você respira muito mais rápido. Então, traduzindo, caracterizando um quadro que não é só de uma infecção, é alguma coisa a mais. Esse alguma coisa a mais é que nós chamamos de sepsis ou septicemia. Septicemia. E a septicemia, ela acontece só em pacientes hospitalizados? Não, de forma alguma. Não, né? É muito comum uma pessoa de idade chegar no pronto-socorro. Tá. Assim, confuso, com febre, muitas vezes não tem febre, cansado, e com a pressão relativamente baixa. Aumento da frequência cardíaca também? Tá? Pode ter aumento, tudo. Essa forma que eu caracterizei agora, eles entenderam que é uma forma mais rápida de você identificar o indivíduo que pode estar fazendo sepsis. É um diagnóstico mais fácil, vamos dizer. Chama Quick SOFA. Tá. Né? Porque antes tinha uma série de parâmetros que tem batedeira ou não tem batedeira, tem febre ou não tem febre. A criança e o idoso podem não fazer febre, dependendo você pode não ter batedeira. Então é um conjunto de dados. Para você ter um início de diagnóstico, eles recomendam hoje, no terceiro consenso, que você tenha essa tríade para poder se fixar. Tasca, muitas vezes o diagnóstico não é assim tão, vamos dizer, tão evidente, né? Ele fica meio nebuloso, mascarado. Aí que é o problema, né? Porque o tratamento, qual que é o tratamento, quanto tempo você tem, vamos dizer, para que você institua um tratamento e realmente tenha uma resposta melhor do paciente? Pois o ideal é que você faça o diagnóstico e inicie o tratamento, antibiótico terapia na primeira hora. Primeira hora? Primeira hora. É lógico que se ele está hipotenso, você tem um padrão de hidratação para esse doente. Uns 20 minutos, depois repete, avalia. Mas a antibiótico terapia já está programado que tem que ser um antibiótico de ação de amplo espectro, feito,
que você não pode focar para um tipo de bactéria. Você tem que dar mais ou menos um tiro de cartucheira e você, antes disso, você já nessa 1 hora, você colhe os exames, você começa a hidratação, você começa a cuidar do paciente. E os exames escolhidos, eles vão para o laboratório e dá tempo de você começar com um antibiótico potente, de largo espectro, para que o paciente possa ter condições de recuperação. Atinge mais idosos? É assim, a sepse, mais idoso. Nós chegamos lá. Só queria fazer uma ressalva, que os livros dizem o seguinte: você perde 7,6% por hora no tratamento. Em 6 horas, a chance do indivíduo de sobreviver é de 50%. 50%. Então, é uma corrida contra o tempo. Então, a dificuldade nossa é que nós não temos estrutura boa de pronto-socorro, muitas vezes nós temos dificuldades das equipes e você perde o time. Tá. Né? Você me perguntou se em que faixa está a faixa etária. Faixa etária, mais o idoso, né? O idoso que tem comorbidades como diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, o indivíduo que não tem a vacinação anti-H1N1, porque essas viroses abaixam a resistência e propiciam o desenvolvimento de infecções bacterianas, né? Tá. Então, todo paciente que tem doença crônica, pacientes em uso de corticosteroide, né? Imunossupressores, eles têm um organismo menos capaz de resistir. Diabético é um deprimido. Né? O diabetes em si, todo indivíduo, por exemplo, diabético, hipertenso, obeso, eles são inflamados, que nós chamamos. Eles têm uma dificuldade da resposta imunológica. Eu ia te perguntar do obeso. Isso. Se o obeso também aumenta a chance. Aumenta a chance de uma série de doenças para o obeso. Né? E é mais difícil tratar uma pneumonia no indivíduo obeso feito do que no indivíduo magro. Não digo pela resistência, mas pela situação. Né? Eles muitas vezes têm restrições da respiração em função da obesidade e do volume do abdômen. Ô Tasca, quais os focos iniciais, vamos dizer assim, mais comuns, por exemplo? O foco principal é o pulmão, né? Pulmão, depois vias urinárias, depois abdominal, depois outras vias. A infecção urinária, às vezes, ela é muito silenciosa, né, Tasca? Mas, por exemplo, se você vê estatisticamente, o primeiro foco é o pulmonar. O segundo é o urinário, mas mesmo o nível de quantidade de pessoas que têm infecção urinária, elas têm um menor envolvimento com sepsis. Parece que o organismo tem um sistema de proteção ali. Mas é o segundo caso. O terceiro é abdominal, né? Intraabdominal. E depois tem outros focos, né? Então, mas o mais comum é pulmonar. Você falou ali, você citou o H1N1. O que eu quero te perguntar? Muitas pessoas acham, né, tem essa informação errônea, vamos dizer assim, que a septicemia, que é a infecção generalizada, ela ocorre mais em pacientes que já estão internados e confundem, né, com a síndrome que antigamente se chamava de infecção hospitalar, hoje se chama... infecção de cuidado, tratamento do paciente, os cuidados, porque nós temos que definir... Isso aí tem que separar, isso que eu quero deixar claro. As pessoas falavam assim, porque ficou muito tempo no hospital, aí morreu de septicemia. O problema é o seguinte, o indivíduo que está hospitalizado na UTI, geralmente são pacientes idosos portadores de comorbidades, como diabetes, hipertensão, AVC, infarto. É lógico, se você fica no hospital acamado, alguns dias, você já não tem uma flora da sua casa, do mundo externo. Você passa a ter uma flora que está mudando pelo convívio hospitalar, né? E você tem mais suscetibilidade de desenvolver infecções mais graves com germes multiresistentes. Por quê? Porque se tem um local que o germe se torna multiresistente, é no hospital.
porque os doentes são tratados com antibióticos, vários antibióticos, eles são deprimidos, eles estão desnutridos pela própria doença, e isso aí enfraquece e facilita o aparecimento de infecções multiresistentes, que vão levar a esses quadros de sepsis graves, né? E a gente tem que entender que o indivíduo que está hospitalizado, ele está invadido. Ele está invadido por sonda vesical, por sonda endotraqueal, por catéteres venosos, são altamente manipulados, dependendo da necessidade. Então, eles têm maiores riscos de ter essa contaminação. Né? E, geralmente, os germes não são os germes que normalmente traz problema para a gente aqui fora. Então, o germe mais comum é de pneumonia, você hoje tem vacina. Então, você já elimina, né, uma possibilidade. O Streptococcus pneumonia, o pneumococcus, né? Então, você já elimina esses germes que graçam mais na população da comunidade, né? Nós vamos ter que ir para um intervalinho aqui rápido e nós vamos voltar depois. Eu queria que você falasse do H1N1, tá bem? Porque muitos acham que a septicemia ou a infecção generalizada, como todo mundo mais conhece, fala que é só bactéria que pode provocar septicemia. Quero convidar você a continuar assistindo Saúde em Seu Lar, lembrando que todo sábado, 1h15, pela TV Alterosa e também pelo canal do YouTube, né? Doutora Regina Cioff ou Saúde em Seu Lar. Volto em um minutinho. De volta com Saúde em Seu Lar, estou aqui com o Dr. Tasca, falando sobre septicemia ou sepsis. No final do outro bloco, eu tinha te falado que as pessoas pensam que infecção generalizada só é causada por uma bactéria. Isso não é uma verdade, não é? Não. Por exemplo, H1N1. Pode ter uma viremia, que chama. Sim. Que ela invade seu organismo, tem uma reação brutal, inflamatória, que é o caso do H1N1, e geralmente essa reação inflamatória violenta que o organismo tem em relação é que leva o indivíduo a ter aquelas complicações pulmonares, tudo. Isso é muito rápido, depois pode se acestar as pneumonias bacterianas, mas o quadro inicial aproveita pela queda de resistência, né? Da resistência. E pode ter fungemia, que são os fungos, né? Eles gostam de imunodeprimidos, principalmente com utilização de corticoides. O diabético poderia ser ou é mais bactéria? Mais bacteriano, né? Mas pode ser de fungo também. Né? Você tem indivíduos que tomam corticosteroide de longa data, imunossupressores, eles podem desenvolver doenças sistêmicas por fungos, né? E quando o H1N1 é um exemplo típico da viremia, né? Que o H1N1, ele, não é ele que lesa, é a reação inflamatória que o organismo tem com a entrada dele. Isso é meio complicado as pessoas entenderem, mas entra um vírus lá, o organismo reage através de um processo inflamatório. O sistema inflamatório, o sistema o sistema imunológico do ser humano, ele é tão forte, tão potente, de vez em quando ele mata o paciente, ele destrói. Mesmo? A reação é tão violenta e que o indivíduo morre. Por exemplo, um indivíduo que é alérgico a picada de abelha. Então, muitas vezes uma picada de abelha não dá tempo de você tomar as medidas cabíveis, né? Por uma reação anormal do organismo. Então, na realidade, a maioria das respostas que você tem quando tem um quadro gripal é aquela mialgia, artralgia, dor de cabeça, indisposição, você fica na cama, tem febre e depois de 2, 3 dias você já começa a se recuperar. Quando é o H1N1, ele tem uma capacidade de desenvolver essa reação inflamatória sistêmica de uma forma mais violenta, né? E você tem que evitar isso com a vacinação, né? A gente não tem outro esquema de defesa, porque o vírus ele está sobrevivendo e você quer sobreviver. Então ele vai fazendo as mutações para poder invadir teu organismo e reproduzir. Então é uma luta que nós
Travamos, né? Travamos desde o início dos tempos, né? Porque eles estão aqui antes que nós, né? Com certeza. Então, e eles estão sendo meio vitoriosos, eles querem, né? Porque estão sobrevivendo há anos e anos, exatamente, né? eles querem sobreviver e replicar. E nós temos que sobreviver. Tassi, você falou uma coisa desculpa, te cortei. Não, absoluto. Você falou uma coisa no bloco anterior que eu queria que você esclarecesse. Muitas pessoas acham o seguinte, que infecção é igual ter febre. Então, muitas vezes a pessoa tem uma infecção grave e não tem febre. E não o que tem febre. Acontece? Não, o organismo dela não reage bem. Isso é pior. Porque a febre é um bom sinal. Sim, um bom né? sinal. Um bom sinal. Que é o contrário de todo mundo pensa. Ele pode ser febre relacionada a uma infecção, a vírus, ou uma inflamação do vírus, da bactéria, pode ser por um outro motivo, feito. E quando a febre é muito alta, tem outras causas. Mas a febre é uma forma do organismo mostrar que está tendo algum problema. Feito? Tá. É isso. Agora, o idoso, ele não precisa ter febre, ele pode ter sepsemia, sepsis, ele está num quadro já preocupante e ele não tem febre. E se ele tiver temperatura mais para baixo, hipotérmico, ele tem mais risco de mortalidade do que os que têm febre. É um indicador para o médico que está tendo muita hipotermia. Então, tem coisas que você tem que ficar preparado para não encontrar. A febre é uma delas. É uma delas. Agora, no caso da septicemia, principalmente em idoso, a alteração da cognição, né, do nível de consciência, as pessoas ficarem confusas, é bem comum, né, Tassi? É muito comum, em torno de 80%. Aliás, só abrindo parênteses, nós não estamos falando desse assunto, mas é importante. O idoso, quando desidrata, ele também faz uma confusão? Pode ter a confusão mental, pode ter a queda da pressão. Por isso que o diagnóstico de sepsis é difícil. Ele não é fácil, você tem que estar pensando nele. É como um infartado que chega com dor de estômago no pronto-socorro. Se você não pensar que aquilo pode ser uma insuficiência coronariana, passa desapercebido. Muitas vezes você medica para dor de estômago. Então, veja, a tríade característica que chama atenção, que tem a Associação Mundial que mexe com a parte de sepsis, eles estão recomendando, você olha o indivíduo, ele está respirando cansado, acima de 22 respirações por minuto. Feito? Ele está confuso. E você medir a pressão, está abaixo de estar em 10, 9, você pergunta para a família, qual é a pressão normal dele? A pressão é 14. Você não deixa sair do local. Você já começa a trabalhar. Esse é o primeiro alerta. Depois você vai procurar as manifestações da reação inflamatória sistêmica. Tem febre, tem leucócito alto, tem febre, tem uma série de... Tem um protocolo todo. Porque antes nós tínhamos que ficar como um monte de coisa pesquisando. Hoje esses 3 dados já te autoriza a você e falar, não, nós vamos esperar, o senhor vai ficar aqui para a gente investigar. Tá. A septicemia, o tratamento, ele normalmente é dentro de uma UTI? Ou não necessariamente? Não. Eu estou dizendo por conta de monitorizar aquele o seguinte, se você tem um local de pronto-socorro e você faz essa suspeita diagnóstica, o passo seguinte é você colher os exames. Exame de sangue para as culturas, fazer um raio-x de tórax, fazer uma cultura de urina. Como isso demora, você já fez a suspeita diagnóstica, você começa com antibiótico terapia de amplo espectro. E aí você já tem um esquema de tratação correta para esses indivíduos. Se eles não tiverem problema de insuficiência cardíaca, eles devem receber, de início, uma quantidade de soro para expandir, e aí, se ele responder a isso, ou responder parcialmente, você pode tentar novamente. A partir daí, se a pressão dele continuar baixa, você já usa drogas que vão manter uma pressão arterial para que circule o sangue por todos os órgãos. Tá. E aí, se você tem uma estrutura dessa no pronto-socorro, que você pode dar continuidade nas 6 horas de tratamento, você dá.
Se você sente que o doente pode ser prejudicado, você tenta uma vaga de UTI. Tá. É sempre, só para registrar, é sempre importante iniciar o tratamento mais precoce na primeira possível. hora, porque em 6 horas, 50%... 6 horas você perdeu 50% já perdeu de o chance. time, perdeu 50% de chance, é muito alto. Ô Tasca, uma pessoa que teve uma vez uma septicemia, ela pode no futuro ter também, não é que ela fica... Não, tem pessoas que acham, porque ela já teve e não vai ter mais. Não, e outra pode ter. coisa, ela não é contagiosa. Depende Não da é uma causa. doença contagiosa. Depende da causa. Ah. Por exemplo, você tem uma pneumonia. E essa pneumonia, você está fazendo uma pneumonia, um quadro infeccioso de bacteremia é uma pneumonia por tuberculose. Tá. Você Esse paciente tem que ser tem isolado. que isolar. Tá. Feito? Aí, é o conhecimento do médico, e nós temos assessoria dos infectologistas, que ajudam muito a gente. Eu não sou um expert em receitar antibiótico para os pacientes. Por quê? Nos setores que eu trabalho, fechado, que é a UTI, eu tenho um infectologista que me orienta e discute comigo qual é o antibiótico melhor para aquele paciente. Então, você deixa para o especialista te ajudar. Feito? E Na verdade, é multidisciplinar, né? O paciente vai ficar muito melhor tratado. Então, se eu tenho dúvida, eu tenho uma pneumonia, eu sei qual é o germe mais comum de pneumonia. Se o indivíduo está tendo uma reação brutal àquela infecção, eu vou me cercar de outros cuidados. Mas entre eles, a hidratação é importantíssima. A hidratação, quando eu digo, é o soro com capacidade, é o soro fisiológico, o Ringer, são soros que a gente usa diretamente e expande o volume. Por quê? Porque você tem que manter um volume circulante para que o coração irriga todos os órgãos. Tá. Tasca, nós estamos no finalzinho do programa, que eu acho que a mensagem que eu gostaria que você deixasse em relação à importância da tríade para chamar a atenção, não só dos profissionais, né, mas também da própria família, né? E só para a gente encerrar, que nós estamos bem no finalzinho. Então, quando nós tratamos, eu vou falar de adulto, porque eu não tenho experiência em criança, eu não mexo com criança. Adulto que tem um cansaço, que você não consegue identificar, você tem uma confusão mental. E muitas vezes, hoje, é muito comum você ter um aparelho de pressão em casa e você sabe a pressão daquelas pessoas idosas. Pressão é 14, 15, é o normal. De repente, você vai medir a pressão, está 9. Esse doente não tem que ficar em casa, ele tem que ser levado para o hospital. Tá. Essa é a tríade. Essa é a tríade. O cansaço, a respiração rápida. Feito, independente de febre. Ter ou não febre não faz parte dessa tríade. A confusão mental e a queda da pressão. Se vocês assimilarem isso que o Dr. Tasca falou, nós já estamos felizes, né, Tasca? Porque é muito importante ser feito o diagnóstico, como vocês viram aí, nas primeira hora já entrar com o tratamento para a pessoa ter mais chance de viver. Aliás, quero só fazer uma parte. Sim. Não só a família vai ficar muito mais tranquila, mas se a gente passar essa mensagem para todos os médicos que trabalham em pronto atendimento e pronto-socorro, que não são dessa área, e são clínicos e muitas vezes sem a devida formação médica, se eles guardarem esses dados, eles ajudam muito o paciente. É isso aí. Gostaria muito de agradecer a sua presença, mais uma vez parabenizar pelo seu trabalho de anos, né? Que tanta diferença fez na medicina aqui em nossa cidade. Gostaria mesmo de agradecer. Obrigada, viu, Tasca? A bondade, Regina, eu que agradeço poder passar essas informações de uma forma inteligível, porque a linguagem médica é muito complicada. Paciente, se as pessoas tiverem um entendimento, metade do entendimento que eu falei aqui, eu vou ficar muito feliz. Com certeza. A você quero agradecer o carinho, a audiência com Saúde em Seu Lar, e espero, na próxima semana, você aí e nós aqui realmente fazendo a diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá.